Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai para um livro que normalmente a gente associa com conquista, né? Josué, Terra Prometida, batalhas. Exato. Muralhas caindo. Isso. Mas o nosso foco hoje é um pouco diferente. Vamos procurar a graça de Deus, sabe? Onde talvez a gente menos espere encontrar. No meio dessa saga toda. É um ângulo muito interessante, né? A nossa base aqui é um resumo da lição 2, que se chama justamente Surpreendidos pela Graça. E a ideia é essa mesmo, ver como Deus estendeu sua misericórdia, e não só para Israel, para a nova geração. Mas também para gente de fora, como os cananeus. Exatamente. Como Raabe, os gibeonitas. A nossa missão é, assim, tirar umas lições chaves sobre fé, sobre graça dessas histórias. Legal. E, pelo que entendi, a ideia central que está surgindo é que o sucesso de Israel não veio bem da força militar deles, né? Mas de uma fé que foi, cozinhada ali nos 40 anos de deserto. Uma dependência de Deus. Sim, essa é a chave. E o mais curioso é ver essa graça aparecendo para figuras bem inesperadas mesmo. E essa diferença entre as gerações de Israel é importante, né? A primeira viu tudo, milagre atrás de milagre, e, bom, duvidou. Pois é, vacilou feio no final. Já a segunda geração, que cresceu ouvindo essas histórias, parece que agiu mais com base na fé no que foi contado. Uma fé herdada, digamos assim. Interessante isso. Quase como a fé de Raabe, que também ouviu falar, né? Ela não viu o Mar Vermelho se abrir. Exatamente. O deserto foi uma escola dura, ensinou essa dependência. A fé da segunda geração, e até a de Raabe, vem muito do testemunho, do relato do poder de Deus. Então vamos pegar Raabe, uma prostituta cananeia, morando em Jericó, uma cidade marcada para destruição. A fé dela veio do ouvir falar. Como é que isso virou ação? Ah, esse é o ponto crucial. A fé dela não foi só acreditar na cabeça, sabe? Foi colocar a pele em risco. Escondeu os espias israelitas, ela arriscou a própria vida e a da família dela. Nossa, isso é o que a gente chama de fé ativa, então. Totalmente. Uma demonstração muito concreta de confiança. E olha que ela era de fora, não fazia parte do povo da aliança originalmente. E o resultado disso para ela foi? Transformador, imagino. Completamente. Ela e toda a família foram salvas. Mas não só isso, foram integrados ao povo de Israel. E tem mais. O quê? Raabe entra na genealogia de Jesus. Tá lá em Mateus. Sério? Uau! Que reviravolta! É uma redenção muito profunda, né? Mostra que a graça de Deus, ela ultrapassa barreiras que a gente mesmo cria. Étnicas, morais. Impressionante. Bem diferente, então, da história dos gibeonitas, certo? Eles também ouviram falar do poder de Deus, também sentiram medo. Sentiram muito medo. A motivação inicial, o medo, foi parecida com a de Raabe. Mas a resposta foi outra. Em vez de fé e entrega, eles foram para Astúcia, para o engano. Eles fingiram que vinham de um lugar super longe para forçar Israel a fazer um tratado de paz com eles, uma estratégia de autopreservação. E Israel caiu nessa? Por quê? O que aconteceu ali? O texto bíblico é bem direto nisso, lá em Josué 9. Diz que os líderes de Israel não consultaram ao Senhor. Ah, agiram pela aparência, pela conversa deles. Exato. Um erro clássico de falta de discernimento espiritual. Mas, mesmo tendo sido enganados, eles honraram o juramento que fizeram em nome de Deus. Então, os gibeonitas foram poupados da morte. Poupados, tá. Mas teve um preço, né? Viraram servos. E no santuário, como rachadores de lenha, carregadores de água, servidão perpétua. E como que isso se encaixa na ideia de graça? Parece meio contraditório, servidão como graça. É ambíguo, com certeza. Mas aí tem uma ironia interessante. A estratégia deles, que foi por engano e medo de morrer, acabou colocando eles fisicamente mais perto do centro da adoração e da graça ao santuário do que, talvez, muito israelita comum. Nossa, é verdade. Uma proximidade forçada, mas ainda assim uma proximidade. Pois é. Abriu uma janela ali, meio torta, mas abriu, para a influência divina.
Talvez a gente possa ver aí sei lá, uma graça pedagógica que ensina e age mesmo através da nossa bagunça, do nosso erro. Entendi. Então, tirando as lições disso tudo, a história dos gibeonitas é um alerta, né? Buscar a Deus antes de decidir, não ir só pela aparência. Com certeza, discernimento é fundamental. E por outro lado, Raabe vira um modelo dessa fé que age. Fé que obedece, mesmo quando é arriscado. Não é só crer, é fazer. E no fundo essas histórias mostram essa dança, né? Entre a soberania de Deus que cumpre o que promete e estende a graça de forma inesperada, e a nossa parte, a nossa responsabilidade de responder com fé, com coragem, com obediência. Perfeito. No fim das contas, Josué com Israel, Raabe, os gibeonitas, tudo aponta para a centralidade da fé, que é confiança mais ação, e para essa natureza surpreendente da graça de Deus. Ela alcança quem a gente nem imagina. E trazendo para nós hoje, o que fica? Talvez esse chamado para a gente encarar nossos desafios com essa mesma fé perseverante, buscar direção de Deus, agir com coragem. Exato. Aprendendo com os acertos e erros deles, né? Sim. E fica uma última provocação para a gente pensar. Manda. Se os gibeonitas, usando de astúcia, de engano só para sobreviver, acabaram naquela posição de servos, mas, paradoxalmente, perto do sagrado, o que isso pode sugerir sobre os caminhos, às vezes tortos, inesperados, pelos quais a simples busca pela sobrevivência pode colocar alguém, mesmo sem uma fé pura inicial, debaixo da influência de Deus e da sua graça que ensina e transforma? Nossa, é uma pergunta forte para a gente levar, né? Os caminhos de Deus são realmente mais altos que os nossos.